Nesse vídeo nós vamos começar a estudar a natureza ondulatória da luz, e um experimento fundamental para entender isso foi feito por Thomas Young em 1801. E apenas uma curiosidade, o Young era formado em medicina e fez grandes contribuições à anatomia e, é claro, à ótica. A interferência é um efeito característico de ondas. Ela é observada quando duas ondas se sobrepõem. Young foi o primeiro a chamar atenção para esse efeito, dando como exemplo dois conjuntos de ondas na água que chegam juntas em um canal estreito. Se elas entrarem no canal de modo que as cristas se coincidam, as ondas vão produzir ondas maiores. Mas se as cristas de uma coincidirem com as depressões de outra, o resultado será a água em repouso. Só que para demonstrar isso com a luz, o Young utilizou uma fonte pontiforme de luz para iluminar um anteparo, que é uma parede, onde haviam dois buracos bem pequenos muito próximos um do outro. Ele então observava o resultado em um outro anteparo. Se a luz fosse uma partícula, o resultado esperado seria a soma das iluminações. Mas o que foi observado foram faixas brilhantes e escuras, que é um padrão de interferência. O Young utilizou essa ideia de que a luz é uma onda para interpretar esse resultado. Hoje nós sabemos que a luz é composta por ondas eletromagnéticas, ou partículas, dependendo de como nós estamos analisando o problema. Mas isso só foi comprovado por Maxwell em 1861, muito tempo depois. Então o Young não sabia disso, ele só assumiu que a luz é uma onda. E, como toda onda, a luz tem comprimento de onda, representado por lambda, que é a distância entre os dois picos. Além disso, ela tem uma frequência, uma velocidade e uma amplitude. Voltando ao experimento, alguns fatores importantes são que a distância entre os dois buracos é muito pequena em comparação com a distância entre os anteparos. E nós também vamos considerar os buracos como fendas longas, perpendiculares ao plano que nós estamos observando. Existe um princípio com relação a ondas chamado de princípio de Hörrens, que nós já citamos em um vídeo desse capítulo. E só uma nota, eu já falei o nome Hörrens algumas outras vezes em alguns outros vídeos desse capítulo e provavelmente vocês estão me xingando mentalmente ou nos comentários, mas essa é a pronúncia certa. Mas a gente também pode falar Huygens ou Huygens, ou sei lá, qualquer coisa serve. A gente só tem que ter certeza que a gente está falando da mesma pessoa. O princípio de Hörrens afirma que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte pontiforme gerando ondas secundárias. Isso pode parecer complicado, mas só significa que quando a fonte inicial passa pelos furos da parede, que são bem pequenos, elas funcionam como fontes pontiformes, gerando ondas esféricas. E como elas foram excitadas pela mesma fonte incidente, elas terão a mesma amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade e fase. O que eu quero dizer com isso é que elas são idênticas em todos os pontos. Vamos pensar no caso em que as duas ondas chegam no centro do anteparo. Elas vão percorrer a mesma distância para chegar até lá. E o que nós vamos observar? A resposta, uma faixa luminosa. Mas agora, e se nós pegássemos um ponto que não fosse o centro? Claramente a onda vermelha percorreu um caminho menor do que a onda azul. Por causa disso, as ondas não estarão mais em fase. Nós podemos repetir isso para quantos pontos do anteparo nós quisermos. Nós vamos ver que dependendo do ponto que nós escolhermos, uma onda pode ter andado mais do que a outra para chegar lá. Ou seja, para cada ponto as fontes vão ter diferentes diferenças de fase. E essa frase ficou extremamente estranha. Quando as ondas se somam, a diferença de fase entre elas é muito importante. Vamos pensar em dois casos. O primeiro é quando as duas ondas que chegam no anteparo estão no pico. E isso é o mesmo que dizer que a diferença de fase é igual a zero. Ou seja, elas andaram um número de comprimentos de onda iguais, mesmo se o caminho for diferente. Então, ao somar as duas ondas, nós teremos o dobro da amplitude da onda. Tá, mas se uma estiver no pico e a outra estiver no vale na hora em que elas chegam no anteparo? Nesse caso, a diferença entre elas será de meio comprimento de onda. E quando as duas ondas se somarem, a intensidade será zero. E é isso que causa aquele padrão de franjas no experimento do Young. Quando temos uma região clara, as ondas estão em fase, então a interferência entre elas é construtiva. Só que quando temos uma região escura, as ondas estão se cancelando, e isso é interferência destrutiva. E existem regiões meio claras e meio escuras porque existem infinitas maneiras de somar ou subtrair as ondas. Elas só vão estar perfeitamente em fase ou fora de fase em pontos muito específicos do anteparo. O fato de o experimento do Young mostrar que a luz sofre interferência é muito importante, porque isso corrobora a ideia de que a luz é uma onda. Em uma época em que se discutia muito sobre a natureza da luz, ter uma prova como essa era muito importante. Principalmente porque muitos defendiam a ideia da luz como uma partícula, porque Newton dizia em sua teoria que a luz era uma partícula. E existe um outro fenômeno curioso que envolve interferência, e o mais curioso é que ele envolve uma onda interferindo com ela mesma.
Vamos imaginar que temos um pequeno buraco circular em um anteparo. Nós vamos iluminar isso com um feixe de luz. Segundo a ótica geométrica, o que deveria acontecer? Lembre-se que, se tratando de ótica geométrica, a luz se propaga em linha reta. Então o que esperaríamos ver seria a luz passando direto pelo buraco circular e formando uma imagem idêntica a ele em um anteparo mais distante. Fora dessa região iluminada, nós esperaríamos ver uma escuridão completa. Mas não é isso que nós observamos. Nós conseguimos ver a luz penetrando na região que deveria ser escura e isso causa um aparecimento de regiões ou franjas claras e escuras. Isso é, quando a luz passa pelo buraco, ela não atravessa ele como um raio, e sim como uma onda, atravessando uma barreira e se espalha de forma similar. E só uma nota de cautela, isso só acontece quando o tamanho do buraco é muito menor do que as outras medidas do experimento. Por exemplo, a distância entre o buraco e a parede que nós estamos observando. Esses desvios na propagação retilínea da luz são chamados de difração. Os efeitos de difração formam padrões de luz bastante curiosos, como esses círculos de faixas luminosas e escuras. Mas o que exatamente está acontecendo aqui? Vamos voltar ao princípio de Huygens. Quando a luz atravessa o buraco, é como se cada ponto dele estivesse emitindo uma nova onda. Mas essas novas ondas podem interferir entre si, ou melhor, ao se espalhar a partir dessa pequena abertura, a luz pode interferir com ela mesma. Isso vai gerar faixas luminosas onde houve interferência construtiva e escuras onde houve interferência destrutiva. Os fenômenos de difração e interferência estão profundamente ligados e são característicos de ondas. Na verdade, quando falamos de interferência, o conceito de difração foi usado mesmo sem ser falado. O fenômeno de difração não acontece somente quando a luz passa por uma abertura. Ele também acontece quando a luz encontra um obstáculo. E quanto maior o comprimento da onda em relação às dimensões da abertura ou do obstáculo, mais forte será o fenômeno de difração. Sendo assim, a luz vermelha sofre desvios maiores do que o azul por ter um comprimento de onda maior. Na acústica, por exemplo, que é o estudo do som e foi tema do último capítulo desse curso, o comprimento de onda tem ordem de grandeza igual aos objetos encontrados. Logo, os efeitos de difração são muito fortes. Quando você fala em uma multidão, por exemplo, a sua voz pode não ser ouvida porque as ondas sonoras sofrem difração ao sair pela abertura estreita da sua boca. Por outro lado, usar um megafone, que tem uma abertura muito maior, reduz o efeito da difração. Em 1819, a Academia Francesa de Ciências, dominada por pessoas que pensavam como Newton, que defendiam fortemente a ideia de que a luz é uma partícula, promoveu um concurso para determinar o melhor trabalho sobre difração. O ganhador foi Augustin Fresnel, que submeteu um artigo explicando a difração usando a teoria ondulatória. Ele ganhou, mas mesmo assim um dos membros da academia levantou uma coisa curiosa na teoria do Fresnel. Ao passarem pela borda de um objeto esférico ou um disco, as ondas de luz convergiriam para a sombra desse objeto, o que geraria um ponto de luz no centro da sombra. Sim, a parte mais clara de uma sombra, pelo menos nesse caso específico, fica bem no meio dela. E isso conclui esse capítulo de ótica. O assunto é extenso e cobre várias áreas e abordagens extremamente importantes na física até hoje. E eu espero ter conseguido deixar a luz um pouco mais clara. E esse é um perfeito exemplo de como a minha criatividade para piadas acabou. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na semana que vem para o tão esperado capítulo de eletromagnetismo. Muito obrigado e até a próxima.